A partir do momento que sabemos que as orações coordenadas mantêm uma relação de independência uma com a outra, uma perguntinha paira no ar. Por que as orações subordinadas são orações que dependem uma da outra? No vídeo de hoje, traremos as orações subordinadas substantivas. Sou a professora Josimeire Caetano do curso Arte de Escrever e convido você a aprender comigo as orações subordinadas substantivas. Observe esses dois exemplos. Primeiro exemplo, é necessário que você estude. Segundo exemplo, preciso saber se você está bem. Se eu pegasse apenas a segunda parte do primeiro exemplo, que você estude, ou até mesmo a segunda parte do segundo exemplo, se você está bem, vocês iriam perceber que não tem sentido completo. A segunda oração depende semanticamente do sentido empregado na primeira oração. As orações subordinadas substantivas, elas funcionam como um substantivo, têm a função de um substantivo em relação à oração principal. Vamos aprender os tipos de oração subordinada substantiva? São 6 os tipos de oração subordinada substantiva. A primeira classifica-se como oração subordinada substantiva subjetiva, e é esse subjetiva que nós iremos prestar atenção. Em todos os casos das orações subordinadas substantivas, você irá, dentre os termos essenciais, acessórios e complementares da oração, identificar o que falta na oração principal. E no caso da subjetiva, o que irá faltar será o sujeito da oração. Vamos para um exemplo? Convém estudar mais para a prova. Se eu pego a oração principal convém, quem é o sujeito? Nós não temos sujeito. Então, estudar mais para a prova será um sujeito oracional em relação à oração principal. Não compreendeu? Não tem problema. Darei um segundo exemplo. É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Quando eu digo é necessário, eu não tenho sujeito. Você irá procurar o sujeito na oração subordinada. Que faças, tu faças, segunda pessoa do singular, eu encontro o sujeito. Que faças urgentemente a cirurgia será a oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Logo, nós teremos na oração principal um verbo transitivo direto. Vamos para um exemplo? Todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos vai ser o sujeito da oração, então a segunda não pode ser subjetiva. Todos querem o quê? O verbo não pede complemento com preposição, logo é um verbo transitivo direto. Quem completa o sentido do verbo transitivo direto? O objeto direto. Então, toda a oração subordinada será classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Segundo exemplo, para que vocês não esqueçam. Ele verificou se todos estavam presentes. Sujeito presente na primeira oração, ele verificou. Verificou o quê? Verbo transitivo direto. Quem completa o sentido do verbo transitivo direto é o objeto direto. Então, toda a oração, se todos estavam presentes, será classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Próxima oração, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exemplo, prof. Eu me convenci de que eu estava errada. Então, quem se convenceu? Eu, sujeito da oração. Quem se convence de algo. O verbo pede complemento com preposição. Toda a oração funcionará como objeto indireto, só que é uma oração. Qual a classificação? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos para outro exemplo? As crianças necessitam de que cuidemos delas. Logo, toda oração de que cuidemos delas será classificada como oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque o verbo da oração principal é verbo transitivo indireto. Próxima oração, oração subordinada substantiva completiva nominal.
Observem que agora o complemento não será para completar um verbo, e sim para completar um nome. Muito cuidado para não confundir a completiva nominal com a objetiva indireta, porque ambas vão pedir complemento através de uma preposição. Vamos para um exemplo? Tenho medo de que você não me aguarde a tempo. Quando eu digo tenho medo, medo não é verbo, é nome. De que você não me aguarde a tempo, toda a oração funcionará como complemento nominal da palavrinha medo. Logo, sua classificação será oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Vamos para mais um exemplo? Restou a saudade do que vivemos juntos. Saudade não é verbo. Se restou a saudade de algo. Olha o de, preposição. Todo mundo já está fera com a musiquinha das preposições. Logo, de que vivemos juntos será o complemento da palavrinha medo. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Temos também a oração subordinada predicativa. Ô, prof, se eu tenho o sujeito e o predicado, e na oração principal eu tenho o sujeito, como é que eu vou identificar esse predicado? O detalhe é exatamente o verbo. Nós teremos um verbo de ligação. E os principais verbos de ligação, para que vocês fiquem bem ligados nesse conteúdo, são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar e andar. Muito cuidado, que é o verbo andar no sentido de estado. Ando preocupada. Não ando correndo pelas ruas, porque aí é o verbo andar no sentido de ação. Dada essa explicação, vamos para a oração subordinada predicativa com o verbo de ligação. Primeiro exemplo: meu medo é que você não volte. O que é que eu tenho? O verbo ser. Que você não volte vai ser o predicado dessa oração. Oração subordinada substantiva predicativa. E o segundo exemplo: nosso maior desejo é, novamente verbo ser. E qual é, prof, o nosso maior desejo? É que todos sejam aprovados. Nesse sentido, essa aprovação, que todos sejam aprovados, será classificada como oração subordinada substantiva predicativa. E para finalizarmos, temos a oração subordinada substantiva apositiva. E o que é um aposto? É uma explicação a mais, é um complemento. Só que não é qualquer complemento. Fica super fácil identificar a oração apositiva porque ela vem sempre depois de 2 pontos. Vamos para o exemplo? Esse era o meu maior receio, 2 pontos, que você não aceitasse o meu presente de casamento. A partir dos 2 pontos, que você não aceitasse o meu presente de casamento, será classificada como oração subordinada substantiva apositiva. E o último exemplo para finalizarmos: não consigo aceitar uma coisa. 2 pontos. Você ter comparecido à festa sem o meu presente. Gostaram do conteúdo de hoje? Pois bem, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, seguir todas as redes sociais do Arte de Escrever e aguardar os próximos conteúdos. Um beijo bem grande no coração de todos.